Eu vou te apresentar agora uma medida financeira amplamente utilizada para mensurar o desempenho operacional de uma empresa. O EBITDA, ou EBITDA, ou traduzindo ainda para o português, LAGIDA. O que é essa sigla? Essa sigla significa o seguinte: EBITDA vem do inglês, que é Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. O que é isso? Lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. Então, o EBITDA, ou EBITDA, ele é uma métrica utilizada por muitas empresas para mensurar o seu desempenho operacional. Isso é muito bacana porque acaba permitindo um referencial comparativo entre as empresas, entre setores e entre segmentos de atuação. E a gente começa por aí, por ter um referencial comparativo pertinente, a gente consegue mensurar a performance da empresa em relação a outras operações também. Então, quais são as componentes do EBITDA? Tá? Primeiro é o lucro operacional, é o lucro que a empresa gera com suas operações principais antes de contabilizar os juros e impostos, tá? É o lucro operacional. Então, guarda isso. Depreciação representa a alocação de um recurso ativo tangível ao longo da sua vida útil. A depreciação é despesa não caixa, o que significa que não envolve uma saída real de dinheiro. E a amortização é a alocação de um custo de um ativo intangível ao longo da sua vida útil. Assim como a depreciação, também a amortização não é uma despesa de caixa, tá? A utilidade do EBITDA, como comentei com vocês, está na comparação entre as empresas, tá? Então, como ele exclui as despesas não operacionais e itens não recorrentes, é útil para comparar o desempenho operacional entre as empresas. A avaliação de desempenho também é uma das utilidades do EBITDA, porque permite uma medida de desempenho operacional, permitindo que os investidores e analistas avaliem a eficiência operacional da empresa. E também muitas empresas utilizam o EBITDA para calcular a valuation, calcular o valor da empresa. Então é frequentemente utilizado na determinação do valuation, como múltiplo é o Enterprise Value dividido pelo EBITDA, é comumente utilizado para avaliar o valor de uma empresa em relação ao seu lucro operacional. Então, quais são as limitações? Pontos de restrição. Exclui despesas importantes, o EBITDA exclui despesas como depreciação, amortização, juros e impostos, que são componentes importantes do custo de fazer negócios e podem afetar significativamente a saúde financeira da empresa. Uma outra limitação é a manipulação. Como o EBITDA não é uma medida contábil padronizada, as empresas podem ter alguma margem de manobra para calcular e relatar os seus números, o que pode levar a uma manipulação enganosa de valores financeiros. Então, tem que ter cuidado quanto a isso. E o outro ponto também é que o EBITDA não reflete a saúde financeira da empresa, porque não leva em consideração juros, impostos ou depreciação real dos ativos. E como uma das principais aplicações do EBITDA é a comparação desse número em diferentes segmentos, eu separei aqui as margens EBITDAs segmentadas em média por segmentos. Então a gente tem aqui o setor de tecnologia e software, tá? Empresas de tecnologia e software geralmente têm EBITDA relativamente alto aos seus produtos, têm margens altas que variam entre 40% a 20%, tá? Setores financeiros, bancos, seguradoras e instituições financeiras têm EBITDA saudável, mas podem ser afetados por regulações e eventos macroeconômicos. EBITDAs podem variar entre 15% e 40%. Saúde e farmacêuticas têm margens e EBITDAs sólidas devido à demanda constante por produtos médicos e farmacêuticos. Variam entre 15% a 30%. Manufatura. As margens EBITDA da manufatura podem variar significativamente dependendo do produto, da eficiência e da concorrência. Em geral, mais apertado manufatura, 5% a 20%. Varejo e consumo. Frequentemente, as margens EBITDAs mais estreitas devido à concorrência acirrada, custo operacional elevado e pressão sobre preço.
Mercado de varejo e consumo tem EBITDAs que variam entre 5% a 15% super apertado. Energia e utilidades tem EBITDAs que podem afetar, são relativamente estáveis, né, mas podem ser afetados por commodities e regulações ambientais, com EBITDAs variando entre 15% a 30%. Então daí você já tem uma referência no setor de indústria, 5% a 20%, varejo 5% a 15%, né? Varejo de consumo 5% a 15%, manufatura 5% a 20%, setor de tecnologia e serviços podendo chegar a 30%, 40% de EBITDA, são ótimos resultados. Então é importante você entender a visão geral desse número, o que ele representa quando se trata do desempenho operacional de uma organização e como a gente pode utilizar isso para se comparar e mensurar a nossa performance em relação a outras empresas do nosso segmento e a outros setores também.